inteiro sem ter para quem vender e você aí torcendo que algum cliente ache a sua empresa do nada na internet. Qualquer empresa que não tem uma forma recorrente de adquirir novos clientes provavelmente não está crescendo. Eu te garanto que anunciando sua empresa no Google com a Conteúdo Conecta, seus vendedores terão para quem vender, farão muito mais propostas e sua empresa será encontrada com facilidade. Nossa equipe é certificada, experiente e já contribuiu para o aumento do faturamento de clientes em diversos segmentos. Sou Daniel Banin, empresário e idealizador da Conteúdo Conecta, uma agência especializada em marketing. Eu estou aqui te convidando para uma conversa em que eu vou te mostrar como o Google poderá se transformar no melhor vendedor que sua empresa já contratou. Para isso, eu vou precisar que você deixe seu contato. Até mais! Marina, tudo bem? Tudo bom, e você, Daniel? Tudo bem. Marina, vamos aproveitar o tempo, porque eu sei que você tem muito para passar, então eu não quero perder nada. Assim, vamos lá. É um grande prazer, né, tê-la como convidada. A Conteúdo Conecta, agência que tem o intuito de produzir conteúdos para ajudar e trocar experiências com quem vivencia a rotina de tocar um negócio, que busca pela alavancagem profissional e pelo desenvolvimento da sua empresa, do seu negócio, da sua marca, enfim, né? Tudo bem que legal. Tem envolvimento com empreendedorismo. Tá bem legal o projeto, com bastante conteúdo rico, né? A Marina Rachid, ela tem 37 anos, ela é especialista em gestão comportamental. Ela é empresária, sócia da assessoria e consultoria para pequenos e médios empresários, a Manacá Assessoria, né, Marina? Exatamente. Já no campo educacional, ela é formada em comunicação social com especializações em comunicação empresarial, marketing, publicidade e propaganda. Um destaque na experiência profissional da Marina foi ela atuando como gerente e ela acabou sendo dona de 2 unidades dessa marca, né? Exatamente. Uma, inclusive, ela foi sócia com a Camila, que já foi uma das nossas convidadas aqui da live, e na época ela foi funcionária da rede. Ela teve a oportunidade de dar treinamentos na área do marketing e como ela teve sucesso e foi percebida a aptidão dela para lecionar, né, Marina? Treinamentos e tal. Isso. Ela foi solicitada também para lecionar outros, né, para aplicar outros treinamentos, como de liderança, por exemplo, e aí foi que ela começou a direcionar os seus estudos especificamente no âmbito comportamental dos seres humanos, certo? Exato. Hoje ela acumula no seu currículo formações em coaching, como coaching pessoal e business coaching, e está concluindo a sua pós-graduação em medicina comportamental na Unifesp. Exatamente. Seja muito bem-vinda, Marina. Obrigada, Daniel. Obrigada pelo convite. Adorei. Imagina, é um prazer. Então é isso, eu deixei de falar alguma coisa na tua apresentação, tá tudo certo? É isso aí? mesmo. Na verdade, assim, a rede Curves é uma rede internacional de franquias, né? Aqui no Brasil, eu trabalhava na franqueadora, não numa unidade específica. Eu era gerente de marketing da rede. E aí, o que aconteceu? Na época que eu fiquei lá, eu fiquei entre trabalhar na franqueadora. A rede contava com 250 unidades no Brasil e a gente gerenciava a América Latina também. Era o mesmo franqueador. Então, eram só no Brasil 250 empresários. Né, espalhados pelo território brasileiro. Bastante. Né? Então, assim, a gente tinha diferentes perfis, óbvio que tinha uma similaridade para um determinado nicho aí de perfil, eram mais mulheres que compravam a Curves, mas sim, muitas junto com o marido, né? O marido apoiava, o marido ajudava a gerenciar, mas assim, tinham diferentes idades, diferentes formações,
estavam localizadas no Brasil inteiro. Então, as dores, né, no Sul são umas, no Nordeste são Sim. outra, e por aí vai. Então, a gente, por trabalhar na franqueadora, eu fui lidando com uma infinidade de situações de empresários no Brasil. E aí foi isso que foi despertando em mim a vontade de me aperfeiçoar para poder ajudá-los de diferentes formas, né? Não só no marketing. Na época eu era do marketing, mas a gente precisava auxiliar eles em diferentes formas e foi aí que eu comecei a buscar esse tipo de formação e vi que gostava. Porque acabou te dando essa experiência e oportunidade, né, de conseguir ajudar, né, entender dores, né? Porque aí você se formou e agora consegue dar essa assessoria bem dada aí, que é onde a gente vai entrar agora, né? Que eu vou te fazer a primeira pergunta, Marina. Muita gente ainda carrega a ideia ou o conceito que saber persuadir é uma prática do mal, né? Isso é uma crença do brasileiro pela possível falta de conhecimento e técnicas que não são aprendidas em escolas e universidades e tal. Eu queria saber se você concorda, né, com esse raciocínio que muita gente, você vai aprender a persuadir, né, é uma pessoa que é canalha, né, uma pessoa que quer aplicar uma vantagem. Isso realmente é do brasileiro achar isso? Você já se deparou com isso ou não tem nada a ver? Sim, não, assim, não só do brasileiro, eu já comentei em alguma vez que assim, o latino ele é muito desconfiado, né? O brasileiro mais ainda. Então, quando você fala, a técnica de persuasão, ela tem muito a ver com a neurociência, mas muito da fama dela vem da PNL, da Programação Neurolinguística. Eu acho que alguns de vocês já ouviram falar, né? Uhum. A PNL, ela tem técnicas riquíssimas, ela tem assim como a hipnose, tem formas de você trabalhar muito valiosas. A hipnose, na Europa, ela é usada como um tratamento da medicina, né? Aqui no Brasil, muitas vezes é visto como charlatanismo por conta da hipnose de palco, que foi o que aconteceu com a PNL. Chegou no Brasil meio que como show, aquela coisa de palco, de impressionar, de ir em programa de TV. Então, assim, a PNL, o pessoal de vendas, né, que dava treinamento em vendas na época que ela chegou no Brasil, pegou e apresentava mesmo como um negócio assim, tipo, meio de enganação, sabe? Meio de ilusão. E daí veio a desconfiança com a PNL, com a hipnose e, consequentemente, quando você fala em persuasão, você está falando um pouquinho de PNL, um pouquinho de neurociência e o pessoal tende a ter essa visão, sim. É o que você falou, tem muito a ver, na nossa escola, a nossa educação não ensina, né? Não ensina a negociar, não ensina a investir, não ensina inteligência emocional, tudo que tem a ver com poder de persuasão, com técnicas assim. Então, ela tem essa fama, sim. Então, porque geralmente talvez a gente conheça o lado de persuadir para coisas do mal, porque, claro, todo poder pode ser usado para o bem e para o mal, né? Persuadir é um deles. Os líderes do mal persuadiram milhares, mas os líderes do bem também, né? O Nelson Mandela, ele persuadiu milhões, e foi com o poder de persuasão dele, carisma, tal, com certeza ele tinha lá na manga, sabendo ou não, consciente ou não, estudando ou não, técnicas de persuasão, porque senão você não consegue liderar multidões assim. Então, você vai usar tanto para boas ideias, a técnica ela é neutra, né? As informações que eu vou passar são neutras. Quem vai decidir a forma de utilizar é quem está aplicando a técnica. Sim. O pessoal do mal aí toma cuidado, hein? Não é para usar isso. Mas legal. Assim, nada é mágico, né? Nada é assim, eu vou fazer um negócio que você vai enganar o outro e vai levar em nada. Eu até vou explicar um pouquinho como funciona a nossa mente, o processo de tomada de decisão, e a gente vai ver que nada é uma varinha mágica que vai te fazer algo que não queira. Sim, verdade. Marina, e você acha que, só para fechar essa pergunta, você acha que é só com o conhecimento que as pessoas podem começar a mudar de ideia? Isso vai levar muitos anos até as pessoas criarem uma consciência diferente do que tem hoje? Eu acho que, assim, para algumas coisas as pessoas já estão criando consciência, né? Então, antigamente, é muito comum você ver empresários mais velhos que pararam de estudar, né? Então, assim, eu me formei, eu fiz uma pós-graduação, eu tenho uma empresa, eu sou dono de empresa, e aí eu parei de estudar. Óbvio que não é a maioria, né? Mas você vê, eu percebo que quem está entrando agora
até pela facilidade de informação. Então, hoje na internet, né, você sem sair de casa, pagando barato, você faz inúmeros cursos, né? Sim. Então, é fácil se informar. A informação nunca esteve tão disponível e de forma tão barata. Então, as pessoas procuram se desenvolver em diferentes campos. Elas vão aprender sobre liderança, vão aprender sobre marketing digital, vão aprender sobre técnicas de persuasão, vão aprender, enfim, sobre N coisas que antigamente não se aprendia. Eu, como empresário, liderava lá, aprendia sobre gestão, já sabia um pouco, cuido do dinheiro e não me desenvolvo no resto, né? E hoje isso está mudando. Então, eu acho que do mesmo jeito que tá indo para esses campos de liderança e tal, vai chegar uma hora que vai... Inteligência emocional, eu escuto falar cada vez mais, as pessoas andam cada vez, parece, mais interessadas, ainda que no âmbito de administração de estresse, de ansiedade, mas estão mais interessadas em aprender sobre. Então, eu meditação, né? Meditação, tudo muito antigo. Que agora... Porque senão o cara, ele estressa com 46 anos e tal, ele já tá prestes a pendurar a chuteira, porque ele não cuida, ele só foca no negócio. Que foi, inclusive, quem não viu na live com o Elton Brasil, que ele falou sobre isso, né? Geralmente, o erro número 1 dos empresários é focar em uma área só, porque geralmente ele pega o que ele mais conhece e vai lá e fica ali. E esquece dos outros, né? Então, um bom administrador, um gestor, tem que dar foco no âmbito inteiro, né? Para não perder... Sempre diz, né? Porque eu assisti a sua live, até por isso que a gente combinou e gostei bastante, né? E eu vi lá que você disse que existe um momento certo de apresentar uma proposta, de tentar emplacar uma ideia, seja, enfim, no âmbito pessoal ou profissional, que é o caso aqui, tá? De fazer a sua vontade prevalecer. Como a pessoa consegue saber exatamente como proceder em uma negociação? Como saber essa hora de apresentar, né? De dar Quando a gente fala em vendas, né, a gente fala que é a hora do pitch de vendas, é a hora de você fazer a proposta. E toda negociação, querendo ou não, envolvendo vendas ou não, é uma venda. Porque se você não vai vender um produto, você vai vender sua ideia. Você vai vender sua proposta para que o outro aceite. Eu até estou com esse exemplo na cabeça, que foi o que eu usei na live que você viu, provavelmente. Por exemplo, negociar um aluguel, né? Então, assim, você não está vendendo nada. Eu sou sua inquilina, eu não estou vendendo, pelo contrário, eu vou te pedir alguma coisa, mas eu vou te fazer uma proposta. Então, o meu pitch de vendas é a hora que eu te encaixo a proposta. Então, assim, o que eu costumo explicar é que, de uma forma bem simples, a gente divide a negociação em 3 etapas. Então, a primeira etapa é a etapa da conquista, que é aí que entra muito do seu poder de persuasão. Aí, passando essa etapa, você vai fazer Aí você faz o seu pitch de vendas, aí você entra com a sua proposta. Tá? Então, e como saber onde é esse ponto, essa linha de passagem do funil? Se a gente imaginar o funil, o topo é a conquista, o meio Você vai percebendo isso com as dicas que eu vou dando. O que acontece é assim, pensando em vendas, por exemplo, nem todo mundo consegue aplicar tudo, porque cada venda acontece de uma forma. Então, se eu entro numa lojinha de R$1,99, essa vendedora vai ter determinadas oportunidades de me fazer a oferta do produto. Se eu estou comprando um apartamento, já é diferente, porque a decisão é muito maior, eu provavelmente não vou comprar. Se pensa mais, né? Então, é isso. Então, não adianta falar, a hora que a pessoa fez isso, você faz. Mas eu vou dar algumas dicas que você vai sentir que a pessoa está mais apta a receber a sua proposta naquele momento. Legal. A gente ainda vai falar, melhor segurar? Vamos falando. Vocês vão percebendo. A questão é essa, só para entender. Toda vez que a gente entra numa negociação, tá? Qual que é o momento certo? Se eu tiver que te dar uma resposta exata. Toda vez que a gente entra numa negociação, a gente entra numa disputa. E toda vez que a gente entra numa disputa, que eu percebo, mesmo que de forma inconsciente, né, que eu tô ali negociando, que eu tô numa disputa, o meu cérebro primitivo, que se você quiser eu posso explicar um pouquinho mais sobre isso, ele se arma, tá? E quando ele tá armado para se defender, ele tá... E é um gatilho inconsciente, Marina, essa armação? É primitivo, é totalmente inconsciente. É assim, o nosso cérebro mais antigo, né, que é igual ao do macaco, chama cérebro reptiliano. Ele é igual ao dos répteis, pra você ter ideia, igual ao dos mamíferos, é exatamente igual, exatamente igual. Ele só tem um instinto de sobrevivência.
tá? Então tem essa parte do nosso cérebro, ela tá lá pelo instinto de sobrevivência. Então ela vive o tempo inteiro decidindo se ela enfrenta a situação ou se ela foge. Toda vez que a gente começa uma negociação, é essa parte do cérebro que é acionada. Então eu já me armo inteira para decidir se eu vou debater com você ou se eu vou, inclusive, sair dessa situação e nem te dar a oportunidade de debater. O poder de persuasão, ele entra aí. Ele serve para que você comece a baixar as defesas da pessoa. E ao baixar as defesas, é a hora que você entra com a proposta. Ela vai estar mais apta a aceitar, a pelo menos te ouvir. Entendeu? Mas, por exemplo, aqui fazendo, claro, um exemplo chulo e até humorístico, mas assim, se eu pedir para alguém pegar uma cerveja para mim na geladeira, é uma negociação. Mas assim, eu não conquistei antes, né? Eu simplesmente cheguei e falei, pode pegar para mim uma cerveja, por favor? Sim. Eu já estou fazendo a proposta, né? E aí entra o quê? A persuasão está no tom de voz, de repente no jeito que se fala, é isso? Também. Ó, uma informação que eu tinha até separado para passar para vocês é que, assim, a nossa comunicação não verbal é muito maior do que a verbal, tá? Então, vários especialistas, eles oscilam dependendo da situação no percentual. Mas para você ter uma ideia, pelo menos 55% da comunicação é não verbal. Ou seja, no mínimo, a maior parte da comunicação é não verbal, tá? E muitos falam que isso vai até 90%. Ou seja, numa conversa, até 90% da nossa comunicação é não verbal. E aí, se eu pego a parte verbal, o que eles dizem é que 7% depende das palavras. Todo o resto, então, de 90% eu tiro 10%. Desses 10, 7% depende das palavras. O resto depende de tom de voz, de gestual, de postura, de uma série de coisas. Então, braço cruzado, né, Marina, também, né? Uma série. Então, por exemplo, uma coisa é você falar, pega uma cerveja para mim na geladeira. Outra coisa é, eu sei que eu vou te pedir a cerveja, eu falar assim, Daniel, tudo bem? Aí você apareceu na minha frente, eu falo, nossa, que camisa bonita. Onde você comprou? Eu só agora eu vou falar assim, será que você pode fazer um favor para mim? É que eu tô morrendo de sede que eu cheguei do trabalho. Você poderia pegar uma cerveja para mim na geladeira, por favor? Foi a mesma proposta. Deixa eu entrar num parênteses aí com você nisso, porque tem uma história também, eu não lembro onde eu ouvi ou se eu li, que assim, fizeram um teste, né? Tinha uma fila para usar impressora, uma fila grande, todo dia, isso era normal numa empresa, só tinha uma impressora, o pessoal ficava na fila para pegar as coisas, para imprimir ou fazer xerox e tal. Fizeram um teste de a pessoa chegar e pedir para a primeira que estava ali na fila e falar, olha, eu posso imprimir isso aqui na tua frente? Aí parece que 80% não deixavam. Falaram, não, por quê? Né? Não, simplesmente não deixavam. Quando ela apresentava um motivo, mesmo que totalmente banal, por exemplo, ela chegava assim, eu posso imprimir isso aqui, moço? Por favor, eu estou morrendo de pressa. O tal do morrendo de pressa era um motivo e as pessoas, tá, tudo bem, pode ir. Então, assim, a aceitação dela foi quase que 100%, ou seja, só porque ela apresentou o motivo. Se ela não apresentasse, você via que 70% isso não deixava. A gente chama de gatilho da plausibilidade. É o motivo, é o porquê. O porquê. É o porquê. E pode ser qualquer um, né? A gente orienta muito em promoção. Toda vez que você fizer uma promoção, use um porquê. Dê plausibilidade à sua promoção. E um dos exemplos que a gente dá é isso que é comprovado. Num livro sobre gatilhos, tal, tem essa pesquisa. Então, é assim, a partir do momento em que você dá um porquê, a pessoa fica... Não importa o porquê, não importa, pode ser um porquê bobo, mas sim, só por ter um motivo, basta ter a pessoa tende a aceitar melhor aquilo. Então, uma coisa é, por exemplo, eu faço uma promoção por troca de coleção. Uma promoção, aquela promoção é mais crível para mim. Eu tô passando em frente à loja, eu tenho que acreditar que realmente é uma promoção. E não que eles mentiram, que é aquele preço mesmo e eles só puseram a faixa porque eu não sei quanto estava antes. Então, eu fico mais... eu baixo as minhas defesas e falo, não, aqui... Legal, e mais uma, hein, galera? Pra gente saber. Por exemplo, quando eu te pedi a cerveja, eu falei, porque eu acabei de chegar, eu tô cansada. Você falou que estava com sede. Isso, já é o motivo. Perfeito.
Eu, por exemplo, eu tava procurando umas casas no Airbnb e aí eu fui fazer algumas propostas e aí é uma dica, porque muito do que eu falo, a gente aplica muito da negociação é pessoal. Mas mais do que nunca agora a gente está tendo que fazer muita negociação pela internet. E aí uma orientação que a gente dá é, se possível, fazer por vídeo. Quando não possível, por exemplo, no caso do Airbnb, né, que eu não tenho contato da pessoa, eu vou colocando esses gatilhos na forma que dá em texto. Então, por exemplo, eu estou pedindo uma coisa e eu estou explicando o porquê que eu quero, que eu estou pedindo aquilo. Eu não peço simplesmente um desconto por pedir ou para ir ver a casa antes. Não. Eu explico o porquê do... olha, o que está acontecendo é isso, tal. Será que dessa forma eu posso? Então, eu já sei que fazendo isso, quem está lá pode falar não. Porque eu falei, não existe varinha mágica. Pode ter 1000 motivos e essa pessoa acabar falando não. Mas, com certeza, ela vai estar mais tendenciosa a falar assim para mim do que se eu só mandasse a minha proposta. Claro. Até porque, às vezes, até filho e pai, pai, me dá R$50. Aí você pergunta, para que você quer, né? Porque se ele não apresenta o porquê, e aí cai no julgamento dele. Se ele julgar que vale a pena dar os 50, ele vai dar. Se não, não, né? Mas enfim, aí vamos seguir, Marina. Então, aqui, ó, a gente pode entrar já no funil, né, da negociação, que é a conquista, objeções de vendas e o fechamento, né? Que aí a gente já até falou disso um pouco. Para você monitorar aí o tempo, porque como chamou de novo, eu não sei quanto tempo. Eu também não. Tá. Mas eu vou descontar uns 5 minutos, só acredito que foi o tempo que demorou para entrar de novo, né? A gente tem uma meia horinha ainda. Tal. Tá bom. Então, eu só queria, então, dar boa tarde para quem está vendo ao vivo, né? Agradecer a presença de todos. E dizer que, então, eu vou entrar no funil da negociação para a gente caminhar um pouquinho com o conteúdo. Eu separei aqui, se não der para falar tudo, depois a gente vai, enfim, grava um vídeo, se o que você achar necessário para passar. Né, Marina, vamos até convidar o pessoal a mandar perguntas, né, sobre o tema, enfim, que eles julguem que possa ser legal, mesmo que vocês achem que é bobeira, pode perguntar. Se a gente achar que é bobeira, a gente não vai fazer, né? Brincadeira. Não, a gente faz sim. E também convidar alguém para assistir a live, né? Basta apertar o aviãozinho, é isso? Aperta o aviãozinho, você convida alguém que você acha que possa aproveitar esse conteúdo. Vamos lá, então, Marina. Exatamente. Obrigado aí. Então, vamos. O que acontece? Só para introduzir bem no assunto negociação, o que eu expliquei no comecinho é isso. A gente tem alguns fatores que interferem no nosso processo de decisão. Nosso processo de decisão, por mais que pareça que não, ele é sempre emocional. Então, a parte do nosso cérebro que toma a decisão é a parte das emoções. O racional, ele só valida. Ele só acha um porquê lógico que faça sentido do porquê você está tomando aquela decisão. Mas o que te fez tomar a decisão é sempre emocional. E a decisão começa a ser tomada lá nesse cérebro. A gente fala que a gente tem uns três cérebros, né? O cérebro trio. Então, eu tenho o cérebro reptiliano, o sistema límbico, que são juntos, e o neocórtex, que é a parte mais nova do nosso cérebro. Que é a parte racional, que é o que os humanos têm. Tá? Para você ter uma ideia, o nosso cérebro ele é tão antigo, o nosso processo de decisão é tão antigo, que esse neocórtex, que é a parte nova, ele existe há no mínimo 70 mil anos. Então, os neurocientistas, tal, eles pesquisam o cérebro, eles dizem, né? Óbvio que assim, amanhã pode aparecer uma tecnologia nova que descubra algo diferente disso. Mas até hoje o que se sabe é que a última modificação que teve na biologia, no formato do nosso cérebro, foi há 70 mil anos atrás. Para a gente ter uma ideia, Jesus veio há 2020 anos. Né? Então, assim, nós estamos falando que nós decidimos igual os homens da caverna decidiam. Tá? E você vai falar com esse cérebro de homem das cavernas na hora de venda. Não é a parte sofisticada do nosso cérebro. É a parte primitiva do nosso cérebro que toma aquela decisão. Então, as técnicas apresentadas de persuasão servem para a gente conversar com essa parte mais primitiva, que é onde está a comunicação não verbal. Então, a maior parte da nossa comunicação é não verbal. Tá? A maior parte. A gente, querendo ou não, é comprovado isso. Então, é o meu gestual. Muito disso está nas minhas expressões faciais, que passam para você credibilidade ou não. Para você ter uma ideia, outras pesquisas de neurocientistas dizem que a gente decide se a gente gostou ou não de uma pessoa em 1 segundo.
Tá? Logo eu entro numa loja, eu abro uma chamada, eu bato o olho e eu decidi se eu gostei ou não de você de cara. E muito tem a ver com as minhas expressões. Porque nós fazemos microexpressões que são imperceptíveis a olho nu e são incontroláveis. Então, assim, quando eu tô com medo, acontece algumas coisas no meu rosto. Quando eu tô ansiosa, quando eu tô com raiva, né, brava, quando eu tô, enfim, feliz. São microexpressões que acontecem que esse cérebro primitivo lê. Então, o seu cérebro primitivo lê se eu tô com medo, se eu tô... E você pode não racionalizar. Pode ser que você não pense, agora percebo que ela está com medo. Não é isso. Mas se você está negociando comigo e você percebe que eu estou com medo, você cresce, né? Vamos dizer que é uma negociação assim, é uma discussão entre marido e mulher, entre sócios, entre líder e equipe, ou entre pares, enfim. Se eu percebo que o outro está com medo, eu cresço, né? É nessa hora que eu aumento minha voz, é nessa hora que eu dou uma empinada nos ombros, estufada no peito, sem perceber. Sem perceber. Muitas vezes eu te falo, que horas que vocês começaram a gritar, você nem sabe dizer. Você nem sabe quem levantou o tom de voz primeiro. Não é racional. Você não fala, ele levantou o tom de voz, eu levantar também. Quando vê, os dois já estão falando alto, né? Então é por isso, é porque é cérebro primitivo conversando com cérebro primitivo. A gente vai virando sinais, esse meu cérebro está processando tudo isso de informação e decidindo o que ele vai fazer. Então, o funil de negociação que a gente fala primeiro é a conquista, que é esse momento no primeiro segundo, nesse tete-a-tete de conversa inicial. Quando você fizer a sua oferta, vão aparecer as objeções de venda. Às vezes elas até aparecem antes, né? Mas, enfim, não necessariamente é tão certinho assim. Mas a segunda parte que a gente ensina a lidar são com as objeções de venda. E terceiro é o fechamento. É onde você também tem técnicas de fechamento para conseguir melhorar aí o fechamento da sua proposta. Então, o funil é mais ou menos assim. Hoje, a maioria do que eu vou falar aqui tem a ver com objeção de venda, 2 dicas que eu dou de começo, e as outras técnicas têm a ver com poder de persuasão. Show. Legal. Então, deu para entender. Deu para entender? Eu entendi, né? Vamos ver, aqui também não puseram nada, tal. Tá. Aí vamos ver. Eu acho que sim, né? Porque estava claro, né, Marina? A conquista, ou seja, que aí depois a gente pode até entrar em outro campo, porque, por exemplo, se a pessoa, às vezes, sabe aquelas pessoas que têm, por exemplo, ela já tem um rosto meio carrancudo, vamos dizer, não sei se... Sabe, a pessoa já o estilo dela já é com o olho meio assim, ó. Tipo, ela, não é que ela tá brava, né? Ela é assim. Aí, tipo, ela já chega em desvantagem, você acredita? Assim, isso numa maioria. É claro que também é muito subjetivo, né? Você julgar que alguém está carrancudo. Às vezes tem outra pessoa que fala, não achei que ele tem uma carranca, né? Mas às vezes a maioria acha, né? Você acha que essa pessoa já chega numa desvantagem para uma negociação? Provavelmente sim, é isso. Às vezes, assim, é ela, mas ela foi ficando assim, né? Ela dificilmente nasceu carrancuda, foi uma criança totalmente carrancuda e tudo mais. Ela foi ficando assim, muitas vezes por situações da vida, né? Situações difíceis. Sim, isso. Eu vou dar um exemplo muito, assim, pessoal disso. A moça que trabalha comigo, quando eu conheci ela, eu olhei, não bateu. Não, assim, não desce, não bateu. Só que eu estava sem opção, eu precisava de alguém, eu tinha acabado de mudar, tal, eu precisava de alguém, ela era indicação, né? Tinha indicação, era uma pessoa de confiança, eu falei, bom, tudo bem, eu vou com ela. E aí ela veio, fez uma faxina excelente na minha casa, tal, eu falei, é disso que eu preciso, né? Vamos. Só para encurtar, para a gente não ficar muito tempo. Depois ela veio me contar a história de vida dela, ela trabalha comigo até hoje, ela começou a me contar, era totalmente justificável o porquê daquele semblante dela. Uma história de vida absurdamente sofrida, triste. Então, assim, só que me fez, mesmo sabendo de tudo isso, bater o olho, julgar e ficar meio assim de querer contratar ela ou não de cara. Mas né? Mas eu acho que é o único recurso que a gente tem, né, Marina? Porque exatamente. Se você falou que é em um segundo... do organismo. O que você vai fazer? Você foge. É aquilo, né? Exatamente. Até para se relacionar, né, com alguém também, enfim, né? Qual que é o primeiro... É isso, né? Aí a gente transforma isso, sai do humano, vai pro, sei lá, pro digital.
se alguém entra no seu site ou no seu Instagram, o que ela tem de recurso se não o visual? É o visual. Exatamente, exatamente. Não é? Exatamente. Puta, tá, eu vou ler, vou dar uma chance ao que você fez, vou ler, porque às vezes tá feio, mas o conteúdo é rico, né? Isso. Então, e aí mas aí a pessoa precisa, você vê que você já põe um bloqueio, que é o primeiro. É isso, então, você facilita ou dificulta o processo, entendeu? Exatamente. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que vive... A gente negocia o tempo inteiro, negocia com nós mesmos, negocia com a família, negocia o tempo inteiro. Mas tem gente que profissionalmente negocia mais, né? O vendedor, o cara de contas a pagar, ele negocia mais que os outros. Se você é esse tipo de pessoa, você precisa aprender, e se a sua cara é carrancuda, você tem que ver o que fazer, então você compensar de outra forma, ou trabalhar suas expressões, algum caminho você vai ter que buscar para te facilitar. Porque senão, naturalmente, você já tem algo que impede. E é bom que a gente já pode até entrar numa das perguntas aqui, né, que fizeram. Quer ver? Eu vou te falar. Porque a gente está no momento, né? A gente recebeu essa pergunta pelo WhatsApp da agência, né, da Conteúdo Conecta, em que a pessoa pediu para não ser identificada. Mas aí acho que vai sobrar para mim, né, Marina? Porque aí vai ficar parecendo aquele... Um amigo meu. Um amigo meu, parece que sou eu, gente. Põe o nome, né? Pô, produção. Pô, mancada comigo aqui. Vão pensar que é minha pergunta. Tipo no Altas Horas do Serginho tem muito Exatamente. isso, né? É um amigo meu, não sei o quê. Bom, ela falou assim, ouvi dizer que pessoas bonitas tendem a ter mais sucesso nas negociações em qualquer âmbito. Pessoas com uma altura acima de 1,80 também têm uma superioridade para se dar bem em negociações, se comparada às que são mais baixas, por terem uma presença, uma imponência mais importante. Isso procede, marido? Isso é o tal do negócio da pessoa sair na frente de uma que não tem. E repetindo, beleza é subjetivo, né? Às vezes uma pessoa acha uma outra bonita, igual a carranca, igual a gente falou. Eu acho que mais do que a beleza, a gente pode falar assim, uma boa aparência, vamos dizer assim, tá? O que acontece? A questão da beleza, a beleza, a boa aparência, ela é um ativo, porque ela chama atenção. Então, para você conseguir qualquer coisa, a primeira coisa é atenção. Que é o que a gente falou do site, né? Nossa, exatamente. Bacana. Outro dia eu ouvi alguém falar assim, você primeiro tem que conseguir o tempo da pessoa para depois conseguir o dinheiro. Tem um passo antes, você tem que conseguir a atenção para conseguir o tempo para conseguir o dinheiro. Sim. Tá? Então, isso muito, a gente fala muito em publicidade isso. Tinha até uma técnica que chama AIDA, que é atenção, interesse, desejo e ação. Né? Ainda usa muito, lógico. Isso. Se a pessoa tem beleza, a chance de você pelo menos prestar atenção nela por um tempo é real. Então, vai entrar alguém na sala que vai te fazer uma proposta e você acha essa pessoa bonita, ou pelo menos ela tem uma boa aparência, você vai nitidamente olhar para ela e parar um segundinho para ouvir. Então, acontece sim, tá? Mas é a questão da boa aparência. Não precisa ser... Se você não acha que... uma pessoa que não tem a beleza natural... ela pode, o cabelo, a maquiagem, a roupa, né? Você sempre consegue ficar com uma aparência boa. Uma barba passada, vai fazer toda a diferença. E a altura, é verdade isso da pessoa ser mais alta? Você acha que tem uma... A altura tem a ver com duas outras questões. A altura tem a ver com autoestima, a beleza também, né? Mas enfim, a altura, principalmente para homens, o que se sabe é que a altura para o homem, ela tem mais a ver com a autoestima. Homens altos têm autoestima maior do que homens baixos, num geral. Tá? Tem uma pesquisa que fala que o homem, ele prefere ser, entre gordo e baixo, ele prefere ser gordo, e entre feio e baixo, ele prefere ser feio. Entendeu? A mulher já não dá tanta importância para ela, para a altura assim. Então, se você tem uma altura... Não são todos, tá? É assim, na maioria. Sim. Se você tem altura, você tem mais autoconfiança, você tem menos baixa autoestima, e isso ajuda numa negociação. Mas então a altura cabe recursos vantajosos para quem a pertence e não para quem ela quer negociar, porque assim, se é uma pessoa mais alta olhando, ela está olhando para baixo, né? Tanto isso é que intimida, ensina... né? Mas aí você fraqueja a outra, não é que necessariamente você tem
entendeu? É isso. Sim. Porque até que falam pra gente, quando ensinar os filhos, a gente ajoelhar, né, pra ficar na altura deles. Porque é intimidador, né? Alguém vindo de cima. Mas entendeu? A altura, num geral, ela dá autoconfiança. Já começa daí, pra né? Mulher, né? Sim. Então, se você entra numa negociação autoconfiante, você também tende a sair melhor. E aí, talvez tenha a ver com isso. E cai tudo naquilo que você já falou, né? Porque se você já está autoconfiante, o semblante seu muda, aqueles micro... Exatamente. Né, pontos Se você realmente está, porque é o que eu falei, não adianta você fingir que está. Porque essas microexpressões te entregam para esse cérebro reptiliano, entendeu? Então, assim, se você realmente está autoconfiante, você realmente entra em vantagem. Show. Perfeito, legal. Perguntaram aqui, acho que foi o Márcio, se a reunião presencial tem vantagem na comunicação por e-mail e mensagem de texto. Com certeza, tá? O olho no olho tem muita vantagem. Então, uma das orientações que a gente deu é, nesse momento de pandemia, se não puder encontrar, tente pelo menos fazer uma videochamada, sempre que possível. Se você for negociar com a sua equipe, se você for negociar com um fornecedor, porque quanto mais as técnicas são melhores aplicadas pessoalmente, né? Então, assim, tenta sempre caminhar para o pessoal. Mas tem coisa que dá para ir... Eu tô conseguindo aplicar algumas pelo Airbnb. Então, assim, sempre por e-mail... a gente acaba se flexibilizando, né? A gente pelo momento e tal. A Camila Poiano, a sua amiga, né? E sócia e também sócia. Já... É sócia, né? Ela é sócia na Manacá, verdade. É sócia, Verdade. A forma de se expressar engloba fala e corpo, não é? Totalmente, né? Totalmente. É o que eu falei, a comunicação não verbal é o rosto, mas o corpo também tem a ver. Inclusive, uma das dicas que eu dou é o cruzar os braços, tá? É uma das técnicas, para você reparar no outro. Quando a pessoa cruza os braços, normalmente, ela não está de acordo com o que ela está ouvindo. Ela não está fluindo ali para ela. Aquilo que alguma coisa naquela situação ela não está de acordo, tá? Não é nem então, para descansar e nem uma pose confortável, assim, ó. Pode ser. É o que eu falo, sempre tem suas exceções. Mas é que assim, né? Se você está numa mesa de reuniões, sentado, e você percebeu esse movimento, com certeza essa não é a hora de você fazer já mude o seu discurso, né? Mude não porque é hora alguma proposta e mude 2 dias depois e disse que percebeu, disse que eu dei essa dica, ela falou que reparou uma das pessoas cruzando o braço e deu 5 minutos, essa pessoa mexeu no celular, deu uma desculpa e saiu. Olha. Então, assim, é o nosso gestual, foi o que a Carolina falou, o nosso gestual e não é só o rosto, o corpo também diz bastante coisa pra gente. E também aí, se a pessoa cruzou o braço, pode, sei lá, tirar um revólver e falar mãos ao alto, aí pelo menos ela já descruza, né? Mas assim, tem a ver. O mostrar as mãos é parte de uma técnica, tá? É uma das coisas que eu também. Você falou lá, né? Mostre as mãos. Sim. E aí, por mais incrível que pareça, tem a ver com armas, com ameaça, com agressão. Porque é o nosso cérebro primitivo, que se eu não vejo a palma da sua mão, eu não sei o que tem aí. Eu não sei se você vai me ameaçar com alguma coisa. Eu não sei se elas estão fechadas. Eu não sei o que está acontecendo. Segurando algum negocinho, né? Uma sei faca, lá. Então, assim, uma estrela ninja, não sei. Mas é real, tá? Pensa que é o homem das cavernas que lutava com outro homem que está decidindo. Aciona já. Então, assim, quando eu vejo... E isso tem a ver com abraço. Quando você abraça alguém, você faz esse movimento. Então, gesticule, mostre a palma da mão e essa posição de cotovelos, onde a palma da mão aparece, agrada o outro. Faz com que ele abaixe as defesas dele. Sim. Então, assim, o cruzar os braços, você não está mostrando a palma da mão. E também tem aquela galera que cumprimenta, que vocês dificilmente, mulheres, mas os homens davam, né? Agora não sei, depois da pandemia. Como vai ser, né? O aperto tipo, dar a mão meio mole, ou dar a mão meio não querendo dar, ou quando vai abraçar, fica com o braço meio assim, só faz a mão de Horácio, né? Do Maurício Souza, fica meio... E mulher também, né? Às vezes não quer, sei lá, fica um negócio que, não quero. Então não faz, sei lá. Então você já vê que aí já tem aqueles... Passando lá um diagnóstico, enfim.
O médico é uma pessoa que negocia muito pouco com o paciente, né? Ele não quer saber, né? E a gente sabe que o médico ele tem um poder de persuasão muito grande. Ele vai te falar uma coisa, aquilo vai ficar na tua cabeça. Você pode até discordar, mas aí você vai querer uma outra opinião, você vai dar uma pesquisada na internet. Dificilmente você ignora 100% do que você ouviu de um médico. E aí tem a ver com o poder. É verdade, né? Professor, médico, pastor, tudo, né? São cargos, sei lá, ou atividades que tem um poder. Já tem uma autoridade por ter esse cargo, né? Exatamente. Marina, legal isso, hein? Bacana, estou gostando aqui. Vai surgir muitas pílulas que a gente tira aqui. E aí tem uma outra pergunta, mas como negociador inicia esse processo mentalmente? Se é que existe isso, né? Se ele pode, de repente, formar uma cola mental e falar, eu estou indo para uma reunião, vou tentar aplicar o que a Marina falou. Existe uma... O que eu falo é, dentro dessas dicas aqui que eu preparei, você vê como normalmente eu encerro esse assunto. Eu falo assim, ó, o que você tem que fazer? Você pega esse conteúdo e aí você vai sentar e vai ver o que se aplica ao seu negócio, o que se aplica às suas negociações. E aí você cria um roteiro e sai praticando. Nem tudo vai se aplicar, foi o que eu falei, uma coisa é um apartamento, outra coisa é uma loja, é uma farmácia, né? Outra coisa é negociar o aluguel, negociar com o filho. Mas então você cria um roteiro de todas as técnicas possíveis, como você vai encaixar cada uma delas, e você começa a praticar. Treine em casa com a sua mulher, manda ela fingir que é um cliente seu, ou que é o seu líder, os seus pares, né? O tipo de pergunta que fazem, o tipo de resposta que dão, treina e vai pra rua e pratica. Quanto mais você pratica, mais isso vai ficando natural em você. Daqui a pouco você está fazendo com a moça do Airbnb, você está fazendo com o taxista, né? A gente brinca muito isso. Que nem você falou de dirigir, né, Marina? Acho que você falou na live. Isso. Uma hora vira automático, né? Várias dessas técnicas, uma hora você não vai estar precisando parar para pensar, para executar. Você, de tanto praticar, vai fazendo. E uma coisa mental que a gente fala é assim, tem algumas preparações. Então, por exemplo, se você ouvir uma música que vou usar a palavra empodera, né? Então, por exemplo, tem gente que vai para uma negociação ouvindo notícia, ouvindo tragédia, ouvindo... Já vai murcha, né? Que lembra o ex, que lembra alguém que faleceu. Pô, você já vai entrar nessa negociação para baixo. Essas microexpressões, o seu corpo, o seu gestual já vão para baixo. Não tem jeito, entendeu? Pega uma música que te lembra momentos felizes, que te deixam, né? Que você sai do carro com vontade de vencer na vida. Porra, ouve uma palestra motivacional, qualquer coisa, se essa negociação é importante para você. Toca uma AC/DC no carro, né, meu? Porra. Exatamente. Sim, não, é perfeito isso que você falou. E isso eu percebi até em mim. Quando eu vinha trabalhar, sempre queria, vou ouvir um pouco, me informar, ouvir para Barra Funda, um trem para Osasco e chegado, e era 15 minutos só o trajeto. Por quê? Porque realmente notícia ruim consome, né? Você tira a tua energia e você chega murcho. Então, nem pense em fazer isso numa reunião, né? Aquela que você está esperando há um mês, marcou um mês. Vai apresentar uma proposta. Legal. E quando você estava falando disso da live, né? De ter um processo, assim, eu juntei algumas coisas e você também colocou, né, Marina? Que é assim, e eu lembrei muito um amigo meu falou uma vez, mas o Jô, nossa, você vê como ele é inteligente? Eu falei, não, mas ele segue um roteiro, né? Tem uma pauta de perguntas, né? Porque ele não sabe tudo de todo mundo, é impossível, humanamente. Ele fazia 3 entrevistas por dia. Sim, tal. Ele tem uma equipe que prepara. Claro, mas então foi uma pergunta inocente, né? Uma convicção inocente que essa pessoa teve. E eu vi aqui que você colocou assim, você levanta as informações, né? Você tem aquele lance da proposta ganha-ganha e o tempo. Como que funciona isso assim? Levantar informações acho que é uma coisa até meio óbvia, né? Para você saber de tudo ali antes de entrar, né? Explica um pouco isso pro pessoal, como que funciona. Então, eu começo falando assim, isso tem a ver com as objeções de venda. Então, tem 2 coisas que você tem que saber, tá? A primeira é quanto tempo a pessoa tem para negociar com você.
Porque não adianta eu estar com um roteiro em que eu sei que eu vou ter uma conversa ali de 15 minutos, meia hora, e a pessoa tem 5 minutos para me ouvir, né? Então, assim, eu preciso saber quanto tempo essa pessoa tem para conversar comigo, para eu saber o que eu vou falar. Se eu vou por um caminho, se eu vou por outro, o que eu faço? Então, normalmente, assim, dependendo do seu negócio, você já sabe. Então, se você é um vendedor de carros ou um vendedor de móveis planejados, você já sabe mais ou menos a média que a pessoa fica lá. Ela fica 5 minutos, ela fica 10, ela fica meia hora. Tem sempre as exceções, mas, num geral, já monte o seu roteiro de negociação nisso. Ou então pergunte. Claramente, fala, você tá com tempo? Você tem tempo pra gente conversar? Você tem uns 20 minutos? Já fala. Você tem uma meia horinha? Você tem uns 20 minutos? Crava, né? Nessa rede de franquias, a gente sempre precisava de meia hora para apresentar a academia. E a academia é minúscula, tá? Era um único circuito, porque era uma proposta totalmente diferente. Mas para eu aplicar o meu roteiro de vendas, eu fazia algumas perguntas sobre ela, sobre a vida dela, sobre a saúde, eu precisava de meia hora. E eu falava, na recepção a gente perguntava, você tem meia hora para a gente conversar? Se ela falava não, eu falava, então eu vou agendar um horário para você voltar. Porque o meu percentual de venda era muito maior aplicando o roteiro de meia hora do que tentando falar qualquer coisa em 5, 10 minutos. Então, para nós, valia mais a pena correr o risco que ela fosse embora e nem voltasse, mas óbvio que eu tinha várias técnicas para fazer ela voltar, né? Eu agendava um horário, eu falava quem ia estar esperando por ela, eu mandava uma mensagem um dia antes avisando que estava esperando, enfim, fazia por onde, que nada impede você de... Então, e esse processo quanto tempo essa pessoa tem para te ouvir. Tá, começa daí, então, né? Já uma reunião. Sim, né? Já tem que saber quanto tempo. Não adianta eu pensar, eu vou apresentar uma proposta, um projeto e ainda fazer um roteiro de negociação que demore 1h30, se aquela pessoa bloqueou 40 minutos na agenda. Na hora de você começar a negociação, ela já vai falar, então, mas é que eu tenho mais 5 minutos. Qual que é o preço? Obrigado, tchau. Aí você vai ter que falar o preço, você vai ter que fazer a coisa sem encaminhar a negociação. Sim. Então, tempo é muito importante para a negociação. E você saber se a pessoa que toma a decisão, que paga, que escolhe, é a que está lá. Tá? Então, por exemplo, falando em vendas ou aluguel, não adianta eu ligar, fazer uma videochamada para a pessoa que eu vou negociar o aluguel. E aí eu montei o roteiro, eu fiz tudo o que eu precisava. E ela vira e fala assim, então tá, mas sabe o que é? É que meu pai, que é o dono da casa, é ele que decide, eu vou falar pro meu pai. Ele vai chegar no pai e vai falar, pai, a Marina quer que você dê R$1.000 de desconto no aluguel por causa da pandemia. Do jeito dela, né? Todos os gatilhos, tudo que eu usei, ficou pra água abaixo. Tá? E se só tem essa pessoa, Marina, ou seja, que às vezes acontece com a gente que quer apresentar, né, por exemplo, a agência, e não é realmente quem toma a decisão, às vezes passa por alguns filtros antes, então, se for bom mesmo, você me passa. Você tem que tentar entender se você tem como fazer, trazer, o que você pode fazer, trazer. Por exemplo, no caso do aluguel, de repente eu posso falar assim, posso te pedir um favor? Eu vou gravar um áudio para o seu pai, você pode encaminhar o meu áudio? Show. Ou eu vou gravar um vídeo para o seu pai, você pode encaminhar o meu vídeo? E eu vou falar, oi, seu Nelson, bom dia, aqui é a Marina. Eu estou te mandando esse vídeo porque é muito importante para mim essa conversa com você, e eu sei que não dá para eu te encontrar. Você vai lá e dá um jeito, ou de trazer o seu Nelson para conversa. Um exemplo que eu vou dar é a Mercedes. Ela descobriu que, embora quem comprasse a maioria dos carros e pagasse dela, o perfil do homem que compra Mercedes é o de ouvir a mulher. Então, quem dá o aval para a compra da Mercedes é a mulher. Tanto que, quando eles descobriram isso, eles fizeram várias mudanças. Eles puseram mais vendedoras mulheres, telefone mulheres, rede social mulheres, várias coisas. Então, quando a pessoa entrava na loja e estava só o homem, eles já sabiam que a venda não aconteceria naquele momento. Então, eles apresentavam o carro, mas eles davam um jeito de fazer com que aquele homem voltasse com a mulher. Então, já deixar agendado, falar que segurava aquela proposta até sexta, alguma coisa do tipo para que ele precisasse voltar com a mulher. Olha, traz sua mulher que a gente tem um presente essa semana especial para a mulher, e dá, uma necessaire, uma coisa, mas assim, qualquer desculpa para que a pessoa que decide estivesse presente. Então você precisa saber se quem toma a decisão, porque nem sempre quem paga é quem toma a decisão, né? Então, assim,
É coisa com o filho, né? Às vezes o filho escolhe a roupa, mas quem paga é o pai, mas quem toma a decisão é o filho. Então você tem que constar os dois. Então, assim, você precisa saber na negociação se quem toma a decisão e quem paga estão presentes para que você possa fazer o seu roteiro. Perfeito. Se não tiver, você vai ter que dar um jeito de, por vídeo, por áudio, marcar uma conversa, marcar uma próxima reunião, enfim, né? E aí tem o levantar as informações. Então, previamente, se você consegue saber quanto tempo a pessoa tem, se quem toma essa decisão, quem vai estar presente, tudo mais, você já consegue estruturar melhor, né? E fora isso, tem a parte das informações pessoais. Então, sempre que possível, eu levantar informações pessoais é muito importante também, para eu poder mostrar similaridade. E aí tem a ver com alguma coisa que a gente falou lá atrás, que até eu ia usar o exemplo da similaridade. Eu confio mais em quem é similar a mim. Então, se você, por exemplo, descobrir tá tocando um Julio Iglesias, pode ser. Falar, nossa, olha, ela café. Tá ouvindo. Eu sei que o seu Nelson gosta muito de café. Eu posso fazer o vídeo tomando café e falar, eu tô tomando um café tão gostoso que eu resolvi gravar esse vídeo nessa hora. Ele já vai ir mais com a minha cara, aquele do 1 segundo inicial. Tá? Mas tem que ser verdade. Lembra sempre que as nossas microexpressões entregam. O nosso tom de voz, o nosso gaguejar, a oscilação no tom de voz entrega para o cérebro primitivo. Então não adianta eu porchar e falar que estou tomando café, ou falar que eu gosto de café e não gosto de café, né? Um exemplo que eu dei, que me veio agora, foi na outra live que eu fiz com meu pai, né? Que também é meu sócio, que eu sei que ele gosta muito de Ubatuba. Então, por exemplo, eu lembro que você falou. Se eu sei que a pessoa viaja para um lugar, acabou de voltar de um lugar, enfim, eu uso isso na conversa de forma verdadeira para criar essa similaridade e baixar as barreiras dela ao negociar. Nossa, eu faço demais isso, até eu nem sabia, mas assim, chega um lead aqui, eu já vou, olho no LinkedIn, olho no Facebook, porque sempre deixo um rastro, por mais que os perfis, né? Hoje em dia é muito fácil de... Às vezes a pessoa gosta de pet, ou a pessoa é palmeirense, né? Então você usa isso, você vê, nossa, tem várias fotos dela no estádio com a camisa do Palmeiras, pronto, você já tem um negocinho para você, não é, Marina? Atirar uma pedrinha ali. Dependendo do seu negócio, você consegue na conversa ir tirando, né? Porque, às vezes não chega um lead, às vezes a pessoa entrou na sua loja para ver móveis planejados, que é uma compra cara, ou para ver um apartamento e tal. Você vai precisar desenrolar ali. Na conversa, você consegue ir tirando essas informações. Vocês mudaram, vocês estão comprando apartamento. A pessoa solta, que eu estou mudando de bairro, que eu quero um lugar mais tranquilo. Opa. Se você gosta de um lugar mais tranquilo, eu falo, nossa, eu também, eu prefiro... Eu morava numa avenida grande, me incomodar. Você vai conseguindo pôr essa similaridade desde que seja verdade. Né? É importante ser verdade. Marina, vamos dar uma acelerada, porque acho que está acabando. Fala da proposta ganha-ganha, como que seria? Esse lance a proposta ganha-ganha é o seguinte, muitas vezes a gente esquece que numa negociação o outro também pode e quer ganhar. Tem uma frase que eu falo bastante que é: o ser humano tem mais medo de perder do que vontade de ganhar. Né? Então, quando eu entro numa proposta em que o outro acha que ele só vai perder, então se eu te der um desconto, eu estou só perdendo, eu tendo a ficar mais receoso em negociar com você. Então, quando você for elaborar uma proposta, pense no que o outro também pode ganhar. E deixe isso claro. Deixe claro que você quer ganhar, porque sim, você quer. E a pessoa sabe disso, você ficar tentando disfarçar só piora a situação. Porque... E pense numa contrapartida. Então, assim, se você fechar comigo hoje, eu consigo realmente isso. Seu Nelson, se você me isentar o aluguel esse mês, eu prorrogo em mais 2 meses o contrato que a gente tinha, que eu sairia em dezembro, eu fico até março. Então, faça uma proposta ganha-ganha. Sempre que a proposta for ou eu ponho um ar-condicionado aqui, deixo, né? Assim, deixo para casa, né? Eu instalo a cerca elétrica, deixo aqui. Exatamente, né? Exatamente. Eu quero pôr rede na varanda, eu faço isso e você me abate. Enfim, faz um ganha-ganha. É sempre bom pensar nisso, né? Marina, o momento que todo mundo está esperando, o pessoal está clamando aqui pelas técnicas simples da Marina. Algumas delas eu sei que a gente já falou, mas temos aqui gravar o nome, né, Marina? O espelhamento, similaridade. Similaridade foi essa que eu falei. Quanto mais você demonstra café,
Ubatuba, café, Palmeiras, praia, mas né? a pessoa tende a gostar de você e aceitar a sua proposta. Corinthians, Ó, né? eu vou passar rapidinho. Então, assim, muito Passa. simples. Nome, tá? Gravar, Nome. né? Grava o nome da pessoa e usa. Porque às vezes, então, é o que eu falei. Vai, você chegou na minha loja, eu falo, loja, eu sou a Marina, qual que é o seu nome? Aí você vai falar Daniel. A partir daí eu vou repetir Daniel. Porque o nosso nome é o som mais doce do universo pra gente. A gente gosta de ouvir nosso nome. Então é totalmente diferente eu falar, Daniel, essa camisa serviu, ficou boa, gostou? De falar, moço, gostou? Amigo. Já dá aquele... Puta, eu sou mais um número aqui dentro. Querida, deixa eu te mostrar essa roupa aqui também. Quebrou totalmente o rapport que a gente fala. Então, assim, use o nome da pessoa, tá? Tá. Outra coisa muito espelhamento. Simples. Espelhamento é copiar o gestual. Então, isso, comecem a treinar que vocês vão ver. Eu tô negociando com você, eu te imito de forma discreta. Então, por exemplo, você tá assim, ou na chamada de vídeo, o seu Nelson começou assim, eu dou uma cruzada de braço também. Se ele tá assim, eu dou uma assim. Então, eu imito, eu apoio a mão igual a pessoa. Se ela veio pra frente na mesa, eu vou pra frente. Se ela encostou na cadeira, eu dou um tempinho e encosto. Cruzou a perna, cruza. Com o tempo, você vai perceber que a pessoa começou a te imitar. Eu tenho... que a pessoa só um te imitar, você tá no controle da situação. Talvez aí já é uma boa hora de fazer sua proposta, por exemplo. Tem algumas coisas que eu consigo, outras não. Por exemplo, se a pessoa mexe muito no cabelo, aí eu já não consigo imitar. Pra mim mas você fica pode difícil. mexer na cabeça, copiar a mão. Mas entendi. isso, o espelhamento é isso. Você vira o espelho da pessoa de forma discreta e o negócio é perceber quando o jogo inverte. De tanto você copiar ela, uma hora ela vai começar a te copiar. Isso é coisa do nosso cérebro também, do neurônio espelho. Certo. Nessa hora, você tá no comando da situação. Marina, agora fala do FBI que eu gostei. Ouça, repite e dê pausas. Fala isso. Isso é uma técnica do FDBI. Eu gosto muito de técnicas do FDI. A gente tem que lembrar que as negociações deles sempre são difíceis. Né? FBI, então, assim, né? Se ele perde ali, o negócio é feio. Então, se eles usam, é porque funciona. Então, ele fala assim, ouça, repita e dê uma pausa. Então, o primeiro é realmente ouça a pessoa. Porque normalmente eu estou falando e você está pensando no que você vai falar. Você não está me ouvindo. Você está reparando no meu cabelo. Você está pensando que resposta você vai me dar. Você não está parado simplesmente me ouvindo. Então, ouça a pessoa atentamente. O nosso cérebro reptiliano pega isso. Essa pessoa está realmente me ouvindo. Repita mais ou menos 3 palavras. Então, você fala assim para mim, Marina, então, eu gostei muito desse móvel, mas eu precisaria que ele fosse pronta entrega. Aí eu falo, entendi. Você precisaria que ele fosse pronta entrega, é isso? Eu repeti palavras suas. Isso também faz com que você goste de mim e baixe sua guarda. E, por fim, dê pausa. Então, eu falo, Daniel, eu entendi. Você gostou muito desse móvel, mas precisaria que ele fosse pronta entrega, né? E fico quieta. No que eu fico quieta, você sente necessidade de continuar falando. Quando a gente está conversando e se faz silêncio, alguém tem necessidade de falar. E se eu sei que não sou eu que vou falar, você vai falar. Porque eu acabei de falar. Eu joguei o bastão para você, né? Perfeito. E aí você vai me dar informação. Você vai falar, sabe por quê? Porque eu tô indo pra praia sábado e eu quero levar esse móvel. E nisso eu tô colhendo mais informações suas para preparar mais um gato. E se eu mandar entregar lá? Pessoal, nessa disputa com você da minha proposta. Então, dê pausas. É muito importante repetir e dar pausas. Essa técnica do FBI de negociação. Marina, você consegue em 20 segundos falar consiga ou não? Porque só falta 1 minuto. Consiga um não. Por que conseguir um não é importante? Conseguir um não é importante pelo seguinte. Quem dá o não se sente no poder. E quando a pessoa se sente no poder, ela fica mais relaxada para negociar com você. Não parece que você está mandando nela e que ela está mandando em você. E a gente não gosta de dar não. Né? A gente tem dificuldade em dar não, a gente sente mal. Depois de dar um não, a gente quer dar um sim. Então, consigo não para em seguida conseguir um sim. Então, não com uma coisa boba, assim. Aí já deu um não, a pessoa vai ficar. Aí depois fala, compra meu apartamento. Aí ela fala, beleza, vai. Eu já lembra a cerveja do começo? Eu poderia falar para você assim, faz um favor para mim. Você pode ir na padaria pegar uns pães de geladeira?
Você vai falar, cerveja não, mas o pão de queijo eu dou. Show. Ou vice-versa, entendeu? Marina, se despede, 10 segundos. Obrigado, Beijo, pessoal, audiência. Obrigadão mesmo, presença. Marina. Adorei o convite E pratiquem. O importante é sigam praticar. aí, dono de empresa.